A prova começa quando mesmo? Prova? A prova é semana que vem. Ah, sim, tá certo. Espera mais um pouquinho, mas quando for para começar, pode falar que eu começo. Ah, meu filho. Professor, são 15 para as 7. Começo? Ah, tá esperando por mim, Arquimedes? Eu pensei que tava esperando mais gente. Não, eu fiz a pergunta agora. Que entrou Hélida e entrou Matheus e Diego, Certo. eles três. Eu acho que a gente Joia. pode começar, né? Comece, depois dê uma olhadinha no seu WhatsApp, eu passei uma mensagem para você que eu acho que é importante, para você dar uma olhadinha, viu? Beleza. Eu tô aqui junto com você. Ok. Bom, pessoal, eu preparei aí. Eu acho difícil a gente fazer os 15 quesitos, né? Mas eu preparei alguns quesitos para a gente ir pensando e resolvendo e treinando, né? Essa é a nossa aula 8, né? Eu esqueci de botar aqui, tá 7, mas não é 7, não, é 8, né? Vamos lá. Eu gostaria muito que vocês participassem comigo desse bate-papo. Eu quero que essa aula seja uma aula em que a gente discuta a eletrônica. Então, veja só, a gente sabe muito bem que quando a gente pega um transistor e a gente tem um circuito, faz um circuito com um transistor bipolar, né? Ele tem uma sensibilidade muito grande à temperatura. É muito comum as pessoas dizerem assim: olha, dispositivo semicondutor é muito sensível à temperatura. É tão sensível que a gente usa os semicondutores como sensores de temperatura, né? Boa noite, professor. Minha internet está um pouco ruim. Então, tudo bem, não tem importância não. Deus permita que você saia, caia e volte. Então, em se tratando de transistores, um parâmetro importante é o beta do transistor, né? Então, veja, aqui tem duas propostas de polarização. Você vai construir um amplificador e aí eu lhe pergunto, olha, você quer usar polarização fixa ou você quer usar polarização por divisor de tensão na base? Quem frequentou a nossa como se diz, sala de aula, né? Com toda certeza, né? Viu lá exercício, uma lista de exercício sobre esse assunto, né? Sobre pinóia. Só
Só um minutinho. Sobre polarização de transistores. E lá nessa lista, a gente tem várias propostas e discute a variação do beta. O próprio livro do Boylestad, você encontra bastante material conversando sobre a influência do beta no ponto quiescente de operação. Então, eu tenho duas propostas. Eu vou me calar. Eu quero saber de vocês: polarização fixa ou polarização por divisor de tensão na base? Qual vocês escolheriam? Eu vou na ordem, então. Diego, qual polarização você escolheria? Fixa ou por divisor de tensão na base? Deixa eu olhar o chat. Assim, tem escolha certa, não, né? Hein? Tem escolha certa, não, né? Se Você for não sabe, né? Tem. Uma aqui é boa, a outra é ruim. Qual você escolheria? a tensão de base. Vou repetir: polarização fixa ou polarização por divisor de tensão na base? Sim, esse aí, divisor de tensão de base. Por quê? É puro chute? Pode ser É sincero exatamente por aqui, isso. hein? É por isso mesmo. É puro chute, tá certo. Fica tranquilo, tem problema não. Hélida, eu não sei se, acho que deve ser Hélida, né? Não tem acento aqui, É mas. isso mesmo, professor. E aí, filha? Eu colocaria polarização fixa, Por que, Hélida? porque não é uma coisa que dá estabilidade. Eu pensei assim, Por causa do nome, né? fixo Olha não como o é uma nome coisa que engana a dá gente, né? estabilidade. Eu pensei dessa forma. Não sei se está certo, professor. Certo, a gente vai discutir depois. E tu, Matheus, o que é que você escolheria? Polarização fixa ou polarização por divisor de tensão na base? Eu fui nesse mesmo pensamento de Hélida. Ou seja, duas pessoas escolheriam polarização fixa e uma pessoa está se sentindo perdida no mato e deu um tiro onde não viu e acertou o que não viu, né? Eu não sei como é o ditado, né? Mas está certo. A polarização, a melhor polarização é a polarização por divisor de tensão na base. Se você fizer o estudo das duas polarizações, uma é essa, né? Vamos mostrar aqui. A polarização fixa é essa aqui. Tá certo? Ok. Acabou-se. Aqui é a minha saída. Ok? Aqui é o V0. E aqui é o VI. Isso é o RB. Esse é o C. Pois não. Professor, mostre para eles a base, a divisão, o emissor e o coletor. Base, emissor, coletor. Quando a gente estuda um amplificador como esse, a gente sabe que o estudo do amplificador se divide em duas etapas. Vocês podem dizer para mim quais são as etapas? São duas análises. Uma a gente chama de análise. Como é o nome? Bora, gente. DC. E a outra a gente chama de análise AC, né? A finalidade da análise DC, na maior parte dos casos, é determinar a corrente de emissor, que a gente chama de corrente de emissor quiescente. Para quê? Porque esse parâmetro consegue determinar uma resistência, conhecida como resistência do diodo emissor, que é calculada assim: 26 milivolts dividido pela corrente de emissor quiescente. Além dessa resistência de emissor, faz parte da análise AC
ganho de tensão, ganho de corrente, impedância de entrada e impedância de saída. São esses 5 parâmetros que compõem a análise AC. O transistor, todo ele tem um beta. Esse beta é altamente sensível a variações de temperatura. Se você faz um circuito que tem um amplificador, veja, quando eu falo em amplificador, pelo amor de Deus, não pense em amplificador de música, não. Amplificador é qualquer coisa que torna maior algo que é pequeno. Por exemplo, se eu tenho um sinal sísmico que está representando para mim as variações de pressão no solo da Terra devido à movimentação das camadas tectônicas, isso gera um sinal, um negócio que faz assim. Mas isso normalmente é pequenininho. Para eu representar isso através de um sistema eletrônico, eu tenho que adquirir esse sinal e tenho que torná-lo grande, porque isso aqui está na casa de microvolt. Então, eu tenho que passar isso aí para um sinal idêntico, mas olha, eu vou tentar fazer igual. Saiu muito igual, não? Mas é uma tentativa de fazer isso aqui grande, né? Ok? Então, a amplificação pode ser um sinal sísmico, pode ser um sinal biológico do tipo eletrocardiograma, eletroencefalograma, tá certo? Pode ser uma resposta de um sistema biológico qualquer, pode ser tanta coisa, pode ser a resposta de um sensor de pressão, de luz, sei lá de quê. A gente, às vezes, precisa tornar esse sinal maior, porque existe um inimigo da gente chamado ruído. E o ruído, muitas vezes, se soma ao sinal, de modo que você não sabe mais o que é próprio do sinal e o que é próprio do ruído, porque o ruído e o sinal são da mesma ordem. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, muito carinho com o nosso sinal, fazer uma certa blindagem em torno dele. Acompanhando. Eu não entendi, foi tão rápido. Eu estava olhando para o outro lado, eu vi que o Rogério botou uma mensagem. Deixa eu ler aqui. Ele falou que a turma acompanha esta aula, que será muito importante. Isso, perfeito. Muito obrigado, Rose. Então, veja, o ruído é nosso inimigo, ele vai alterar o meu sinal. Existe uma relação em engenharia, e vocês devem conhecer, chamada SNR. É o Signal to Noise Relationship, relação sinal-ruído, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, fortalecer o meu sinal para que, quando o ruído atacar ele, tenha variação, mas essas variações, eu passando por um circuito de filtro, isso não seja tão perceptível. Eu consiga eliminar e ele não prejudique a minha análise. Então, quando a gente faz um amplificador, todo amplificador transistorizado, ele tem um parâmetro que você conhece muito bem, que é o beta. E esse beta varia com a temperatura. E como varia? Então, se você faz dentro de um laboratório do IFPE, projeta seu amplificador e leva para a prática lá no sertão do Cariri, lá no sudeste do Piauí, em São Raimundo Nonato, que foi onde eu passei um tempinho. Ora, quando você chega lá, as temperaturas são absurdamente mais elevadas. Absurdamente. A temperatura no solo pode chegar a 50 graus, mole, né? É quase com a caldeira do inferno, digamos assim, né? Então, é preciso tomar muito cuidado. Então, esse tipo, se você fez usando a polarização fixa, você não vai obter um bom resultado. Por outro lado, você pode usar um outro esquema, né?
que eu não consegui apresentar. Eu lembrei agora, por isso que eu acho que vocês tiveram dificuldade, né? Isso era para ter sido visto na aula passada, mas a gente ficou resolvendo exercício, né? E a gente acabou não vendo. Lembrei agora, me desculpem. É a chamada polarização por divisor de tensão na base. Lá na sala do AVA tem um exercício que, quando você faz, ele varia o beta. Ele provoca uma variação de 100% no beta. E depois ele pede para você ver a variação na corrente de coletor e na tensão VCE. Você chega, faz as contas, chega à conclusão que dá uma variação de 1%. 1%. Enquanto que na polarização fixa, a mesma variação chega a provocar um desvio de 300%. Olha que variação de louco. A polarização por divisor de tensão na base, ela é assim, ó. Ela tem 2 resistores aqui na base. Ela pode ter um ou mais resistores no emissor. Um resistor de coletor. E aqui você tem a alimentação, tá certo? Obviamente a saída é pelo coletor, é uma montagem emissor comum. Obviamente isso é base, isso é coletor e isso é emissor. E aqui, obviamente, você tem a entrada do seu sinal VI, né? Esse é RE, já que está no emissor. Esse é o resistor de coletor. Então, esse circuito, que está lá numa lista de exercícios, né? Está lá escrito assim, lista 1, ou é lista de análise AC, alguma coisa assim. Esse camarada aqui, a variação do beta, ele quase não consegue, ele não é sensível a essa variação. Então, a escolha correta seria você dizer essa, né? Aí você diz, só não vai provar matematicamente? Não. Não, porque o fator de estabilidade envolve o conhecimento de taxa de variação, ou seja, derivada, né? A gente aqui só diz, olha, se você quer estabilidade, esse é o melhor. Esse aqui é o pior. Existe uma variação desse circuito de polarização fixa, que é essa que eu vou mostrar aqui agora. Aqui, pegando o mesmo desenho, eu vou fazer uma pequena variaçãozinha nele para mostrar, né, qual é o circuito. Muito bem, deixa eu desenhar agora. É só botar um resistor aqui. Pronto. Se você botar esse resistor, a situação desse circuito melhora um pouco. Ele dá uma reagida melhor, né? Então, o pior foi o primeiro. Em segundo lugar, o menos ruim é esse agora, que é chamado de circuito de polarização por resistor de estabilização, resistor de emissor. Alguns livros chamam de circuito de polarização por realimentação do emissor, né? É também usada essa expressão, né? E o melhor de todos é esse que você está vendo aqui, né? É o circuito de polarização por divisor de tensão na base. Ele realmente é muito, 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 muito melhor de dar uma resposta. Então, nesse quesito, eu só queria que você dissesse, é o de polarização por divisor de tensão na base, porque ele uma variação de 100% no beta provoca uma variação de 1% ou menos em IC, que são os parâmetros importantes, e VCE. Aí você diz, por que IC é parâmetro importante? Porque minha configuração não é emissor comum, não é saída pelo coletor. Qual é a corrente de coletor? IC. A potência dissipada num transistor é dada por VCE vezes IC. Poxa, todos os 2 parâmetros aqui, ó, fazem parte dessa equação. Então, todos os 2 são muito importantes. Quanto maior o VCE, maior a potência dissipada. Quanto maior o IC,
maior a potência dissipada. E potência dissipada em um transistor é uma coisa que eu quero manter sob controle. Ok? Professor, Pois não. só para eles lembrarem que o IC é função de que corrente, minha gente? Quem sabe? Boa, boa. Que aí envolve o fundamento dessa questão. Perfeito. Vocês escutaram a pergunta? O IC é obtido a partir de termos específicos. Que termos são esses? Quem sabe? Pode falar, não tem problema de se errar, não. Deixa eu ver se tem gente respondendo. Não, no chat tem não. Gente, vamos lá. Essa pergunta, na aula passada eu fiz. Eu fiz essa mesma pergunta. Você está na prova de eletrônica. Aí bota lá IC. Como é que eu calculo IC? Como é, Rosilene, que eu calculo IC? Hein? Gente, faça comigo não. Senão parece que nem dei aula. Ninguém na sala. Rose, Matheus, Maria, Élida. Ninguém vai. Diego. Logo eu, professor. Claro, Rosilene. Você tem participado muito das aulas. Aí eu tenho que aproveitar que a pessoa que está com disposição. E semana que vem você vai ter que saber isso aí. Se você não souber, não sai do canto na prova. Vocês não querem ser reprovados, né? Vocês querem passar nessa disciplina. A gente, às vezes, é reprovado, mas a gente tem que reagir. Não reajam, pelo amor de Jesus. Professor, eu acho que eles não estão lendo o material que a gente deixa lá na sala, não. Bora lá, professor. É melhor informar eles, né? Porque isso, minha gente, é básico do transistor. A gente vê lá desde o comecinho, quando a gente começa a ver o transistor. Danou-se. Ô, Rose, que conversa é essa? Precisa terminar de tomar um remédio, Rose? Que... é só para dizer o parâmetro. IC é beta e B. Né? IC é beta vezes B. Em que região? Em que região essa equação é válida? Em qualquer canto? Rosilene está perguntando se é sério. É sério, Rose. Em que região essa equação é válida, gente? Essa equação não vale em qualquer canto. Isso, professor. Isso é beta e B. A corrente de coletor é beta vezes a corrente de base. Agora, essa expressão, ela não é válida em qualquer região de operação, não. Ela é válida apenas em uma única região de operação. Que seria a saturação. Não é isso, gente? Hein? Confere? Todo mundo anotou aí direitinho? IC é igual a beta e B, vale na região de saturação. É isso, Rose? Está correto? Bom, veja se ela tomou remédio agora, ela está fortificada aí para responder tudo. Rosilene disse que sim. É não, Rose. Isso aí é na região ativa. É a região de amplificação. A região de saturação, juntamente com a região de corte, são as regiões que a gente usa quando quer trabalhar o transistor como sendo uma chave. Lembra das aplicações? Eu posso ter amplificador, mas eu posso ter ele como chave. E a terceira aplicação, pouco citada, seria como oscilador. Esse aí quase livro nenhum cita. É só ativa, desculpe, chave e amplificação.
A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que é um pouco mais do que isso. Vamos passar para o segundo quesito. Eita, eu tinha um espaço para botar ali, ó. Eu esqueci. Faça uma tabela. Essa aqui vou fazer aqui de novo, que é tão pequenininha. Só uma coisa, professor. Pessoal, quais são as regiões de operação do transistor? Boa pergunta, professor. Quem pode dizer? Se não souber, diz assim, não sabemos, professor. Pronto, tudo bem, a gente vai citar, mas vamos lá. Quais são as regiões de operação do transistor? Pode repetir a pergunta novamente, professor, que minha audição está muito boa esses dias, não. Estou tomando antibiótico por causa disso, está inflamado. Vou repetir. Quais as regiões de operação do transistor? Arquimedes já deu a dica aí, ó. São 3. O professor Arquimedes já deu a dica. 1, 2, 3. São 3 regiões. Quais são elas? Quem sabe? Pelo menos uma. Digam uma ou duas. Vamos lá, vocês vão se ajudando. Um diz uma, o outro diz outra. Seria o quê? Instável, região estável e região moderada. Seriam essas as regiões que eu falei durante a aula? Eu falei isso, vocês lembram? Região estável, quando ele está na região moderada. Lembra ou não? Logo nas primeiras aulas sobre transistores. Eu disse assim, olha, a região moderada, a região instável, foi isso? Bora, pessoal, acorda para a aula. Vamos lá. E a gente puxando o carro aqui, eles não estão aproveitando. São 19 horas. Tenho certeza que se Coletor vocês de base. Vamos lá, isso aí, Rosilene, arrisca. Coletor de base e emissor. O outro tá muito lembrada não, mas deixa eu ver se eu consegui anotar aqui no caderno da outra vez. Isso, veja as anotações. Olhem, vou dar uma colher de chá para vocês. Olhem o material. Quem tiver com material fácil aí, dê uma olhada. Vamos lá? Pelo menos pesquisem. Façam um Google para ver o que é que diz o Google. Que o Google, que é o jeito pode estar errado, hein? Eu estava lendo, era o livro do professor Arquimedes, para ver se ajudava. Não, não diga isso, não. Não diga isso, não. Eu nunca falei isso, não. Coletor de base, não. Era para ter, o professor estava lendo ele, eu imprimi ele, vim ler ele todinho, mas não ajudou, não. O quê, rapaz? Jesus Cristo, vou jogar fora esse livro. Bora, porque senão a gente não vai ficar muito tempo aqui, mas a gente precisa revisar, eu acho que era melhor a gente identificar. Tem que ser rápido. Região de operação, vamos lá. Corte, uma delas. Saturação, a segunda delas, né? Essas duas primeiras regiões caracterizam a operação como chave. O transistor trabalha como chave. Corte, chave aberta. Saturação, aqui, chave fechada. Tá certo? E a outra região é a região de amplificação, que a gente acabou de falar aí. Região ativa. Quando está na região ativa, eu monto um amplificador. Esse amplificador tem 3 montagens, né? Emissor comum, coletor comum. Qual é a terceira? Está faltando uma. Base.
base comum. Perfeito, muito bem, ótimo. Começaram a participar, excelente. Foi, Hélida, foi? Foi, professor. Muito bem, Hélida. Olha aí, tá vendo? Como você consegue, como você sabe. Tem que acreditar, minha gente. São as montagens quando eu quero amplificar, tá certo? E aí, essa região ativa aqui, qualquer que seja a montagem, é aquela região que diz que IC, como o professor colocou aí, é igual a beta e B. Tá certo? E como consequência disso, significa dizer que é beta mais 1 vezes B. Porque a gente sabe que para o transistor, ele sempre vai obedecer a essa condição. E é igual a IB mais IC. Isso independente de ser PNP, NPN, sempre é igual a IB mais IC. Tá certo? Então, bom, 3 regiões de operação, existe uma quarta, mas que a gente comentou essa quarta, a gente joga na lixeira, porque ela não serve para nada. Seria a região ativa inversa, né? É quando você troca o emissor com o coletor. E por que é que não serve nada? Porque o coletor não é igual ao emissor, tá? O coletor é uma região mais fortemente dopada. O coletor, desculpa, o emissor é uma região mais fortemente dopada para ele poder emitir portadores. E o coletor é aquele cara que coleta. É aquela analogia da torneira que o ilustríssimo professor, como é o nome do livro dele, meu Deus do céu, Paul Horowitz, faz. Isso aqui, ó, é o emissor, é a compesa. A base está aqui atuando como chave. E no meu balde aqui, que está coletando as gotas d'água que vão caindo, esse é o coletor. A base funciona como um terminal de controle. Se a base está totalmente aberta, que significa IB máximo, isso vai implicar que IC, que é o que eu vou coletar aqui, será máximo. E esse valor máximo a gente chamou de IC SAT, corrente de coletor na saturação. É quando a corrente de base está lá em cima, aí é como se estivesse totalmente aberto, né? A torneira, né? Permitindo a passagem de água em grande fluxo, uma vazão realmente muito grande. Certo? Então, quando eu vou montar, eu tenho 3 possibilidades de montagens do amplificador, que são essas 3. A que a gente mais usa é essa. E para isso é que tem a segunda pergunta. O objetivo da segunda pergunta está ligado à primeira questão, especialmente agora que o professor puxou esse assunto para vocês, facilitou imensamente, né, a gente ver o segundo quesito. Faça uma tabela exibindo os valores. Eu disse alto ou baixo, né? Mas você pode dizer aí alto ou menor ou igual a 1 para os ganhos de tensão e ganho de corrente. Nessas 3 montagens, aí você escreve assim: montagem. Aí você bota aqui emissor comum, coletor comum, base comum. Tá certo? Para cada uma dessas montagens, eu quero que você destaque 2 parâmetros, né? Seria o ganho de tensão e o ganho de corrente. Vamos ver se vocês lembram. Na montagem emissor comum, o ganho de tensão é alto ou é baixo? É Eu acho alto, né, difícil. professor? É alto. Eu já acho difícil que ele lembre. É alto. E o ganho de corrente?
quanto é o ganho de corrente na montagem emissor comum? É alto ou é baixo? A corrente eu não estou muito lembrada, não, mas eu acho que é baixo. Alguém concorda com Rose? Ou alguém acha que não, que é alto também? Bora, gente. Eu vou botar aqui, é alto. Tá certo? Na coletor comum, que é aquele que a saída é pelo emissor, tá certo? O ganho de tensão é alto ou é baixo? É baixo, né? Você pode dizer que o ganho de tensão aqui, IC, desculpe, o ganho de tensão do coletor comum é menor, inclusive, do que 1. Já o ganho de corrente, você tem entrando base, mas saindo emissor, que é beta mais 1 vezes maior, é alto. A base comum, o ganho de tensão, nada, é alto. E o ganho de corrente é menor ou igual a 1. Na verdade, é menor do que 1, porque a entrada no base comum se dá pelo emissor, e a saída se dá pelo coletor, e a corrente de coletor é menor do que a corrente de emissor. Então, isso é importante a gente saber. Então, no caso, ela é uma variável, né, professor? Não entendi. Então, no caso, ela vai ser uma variável. Porque tem um alto, tem um baixo. Não, eu não sei o que é. Variável para mim, quando se diz que X é uma variável, significa dizer para mim que ele assume valores distintos, né? Eu não sei qual é o valor. Aqui, quando você diz assim, o ganho de tensão é um ganho de tensão elevado, mas o ganho de corrente não. Então, esse tipo de montagem aqui não serve se você está interessado em dar ganho de corrente. Existem montagens, por exemplo, como essa, coletor comum, que eu não quero dar ganho de tensão. O meu sinal já está suficientemente grande. Eu só preciso dar ganho de corrente. Porque se ele não é capaz de lhe dar uma grande corrente, significa dizer que quanto for solicitada a corrente, esse sinal vai afundar. Professor, explique para eles o que é exatamente o ganho, seja ele de tensão ou de corrente, o que é que a gente quer dizer com ganho. Vamos lá. Deixa eu, então, vir aqui para o lado. Minutinho. Deixa eu apagar isso aqui. E aí, minha gente, presta atenção à explicação do professor, para a gente entender bem direitinho o que ele vai querer dizer. E eu pediria depois que o professor falar, aí algum de vocês lê o que eu acabei de postar no chat. Tá? Depois que o professor explicar isso, que ele vai falar. Pronto. Ganho, gente, é a relação entre duas grandezas de mesmo tipo. Então, você tem aqui um sinal pequenininho, ele entra num amplificador, e o amplificador lhe dá o mesmo sinal grandão, né? Então, a relação entre a saída e a entrada é o que você chama de ganho, que às vezes também a gente chama de G. Então, você diz a saída, ó, olhando para aqui, a saída é o ganho vezes a entrada. Então, se esse ganho é 10, a saída é 10 vezes o que tinha na entrada. Se tinha 1 volt na entrada eficaz, na saída eu tenho 10 volts eficazes. Mesma coisa a corrente. É uma relação entre entrada e saída. Então, por exemplo, se você diz que num determinado amplificador a saída é pelo coletor e a entrada é pela base, então esse zero é IC. E esse camarada é IB. Qual é a equação que relaciona IC com IB? É IC igual a beta IB. Olha, então quer dizer que na montagem emissor comum, o ganho de corrente é beta. E beta é um número grande, 100, 200, 500. Né? É um número bastante grande.
né? Ok? Então, esse ganho de tensão e esse ganho de corrente é muito importante. Às vezes, você quer provocar um ganho num determinado sinal, mas não pode fazer esse ganho numa única tacada. Não pode. Senão você vai distorcer o sinal. Aí você quer que você faz? Você coloca um amplificador após o outro. Seria algo desse tipo. Eu tenho aqui VI, aí passa por esse camarada que tem o ganho A1. Aí aqui sai A1 vezes VI. Isso é a entrada do próximo camarada. E é, ao mesmo tempo, a saída do primeiro amplificador, que passa a ser a entrada do segundo estágio. Aqui é a entrada do primeiro estágio, ali é do segundo. Então, quando você passa por um amplificador de ganho A2, é óbvio que a saída 2 vai ser o ganho vezes a entrada 2. Mas espera aí, a entrada 2, eu já disse, a entrada desse camarada é A1 vezes VI. É A1 vezes VI. Olha que interessante. Então, significa dizer que quando eu coloco dois amplificadores em cascata, e cada um deles tem um determinado ganho, 10 e 5, o ganho é 50. Esse cara amplifica 10 vezes, esse cara amplifica 5 vezes, no total, eu passo a ter um ganho de 50. Tá certo? É preciso dizer que algumas vezes essa medida de ganho é feita em decibel. E aí, na hora que eu botar em decibel, eu não vou mais poder dizer isso, porque decibel é uma medida que a gente usa o logaritmo. E aí, o log de um produto é a soma dos logs. Aí, em decibel, o seu ganho total em decibel passa a ser o ganho do primeiro estágio em decibel, mais o ganho do segundo estágio em decibel. Então, se alguma prova de algum concurso que vocês vão fazer, ele diz que esse camarada dá um ganho de 10 dB e esse camarada dá um ganho de 5 dB, e entre as respostas tiver 50 dB, essa resposta está errada, porque quando é dB, se soma 10 mais 5, 15. Então, o ganho total, se você pensar nesse cara como sendo uma única caixa, o ganho total aqui passa a ser de 15 dB, que é 10 mais 5. Se liguem nisso, porque isso cai em concurso. Quem se habilita a ler o que a gente colocou aí? Eu estava lendo agora, muito bom. Bora, pessoal, reajam. Eita, dormiram mesmo, foi? Rapaz, tá impressionante, professor. Tirando eu e o senhor, que já representamos 3 por causa da apresentação, significa que tem 6 pessoas. Vai, Matheus, fala aí o que a gente colocou. Eu já falei, professor, eu estou dormindo não, viu? Observem que através da eletrônica conseguimos controlar com extrema precisão a partir de variações de tensão e corrente os mais diversos dispositivos, sensores, atuadores, etc. Etc. O quê? Tu tá vendo plural nesse etc. aí? Mas, etc, né, professor? Eu coloquei um S no final. Mas não se leva para o plural, não, viu? Etc. já quer dizer e outros. Sim, pessoal. E aí, vocês entendem por que eu escrevi isso aí? Por que a gente tá dizendo isso? Porque isso é um fato. Não é nem porque eu estou dizendo, porque o professor Arquimedes está dizendo. Isso é fato. Quem consegue perceber ou explicar essa afirmação? Digamos que isso fosse uma questão de prova. Observe a afirmação. Aí está aí a afirmação. Através da eletrônica, conseguimos controlar com extrema precisão, a partir de variações de tensão e corrente, os mais diversos dispositivos,
sensores, atuadores, etc. Justifique a mesma. Pronto. O que é que vocês diriam para justificar isso daí? Não tem cálculo, não tem nada nisso daí. É só o entendimento de fundamento de eletrônica. E aí, quem se habilita a explicar para a gente por que isso acontece? Arquimedes, vai ter que ser a gente mesmo. Eles estão muito. Parece que está. Eu não sei. Está faltando alguma coisa que eu não consigo identificar. Não é? Eu não. Realmente ainda não consegui identificar. Às vezes eu fico me perguntando onde é que eu estou errando. Não é? Porque. Não sei. Está faltando participação, está faltando. Parece que, como essa disciplina talvez não seja uma disciplina, ele só paga essa eletrônica e mais nada de eletrônica, né? Pelo menos analógica, né? Parece que paga meio amarrado, né? Não conhece a importância. Não, importância tem, professor, mas parece que só uma aqui está falando, né? 2 professores e 1 aluno, os demais nenhum está querendo falar. Não é isso, não. Eu acho que, de uma maneira geral, eu percebo que está faltando alguma coisa que eu não consigo identificar. Está faltando vontade. Não estou falando de ser uma pessoa legal, não. Isso não tem nada a ver com o que a gente está falando, não. Parece que é identificação com o curso. Parece que passa por algo aí. O que o Rogério está falando é, ora, você tem, às vezes, por exemplo, um cara que está, digamos assim, fornecendo uma temperatura. Aí ele está aqui, ele está dizendo como é que essa temperatura está, digamos assim, variando ao longo do tempo. Então, acontece que esse sinal, muitas vezes, ele é pequenininho, por exemplo. Então, sendo atacado por um ruído, né, você não vai mais conseguir distinguir. O sinal vai ficar assim e você vai dizer, como será que era o sinal? Será que o sinal ele era assim e o cara que se somou era um cara que fez isso assim? Que deu essa pontinha? Será que essa pontinha aqui, o sinal já era assim? Como é que esse sinal foi obtido? Então, é isso que ele está falando. Então, quando você tem determinados sinais, por exemplo, no caso de sensores, né, muitas vezes você precisa, por exemplo, amplificar o sinal. Outras vezes, você precisa passar por uma filtragem desse sinal. Filtrar para quê? Para retirar o que você não quer. Né? Para retirar o que você precisa passar por uma filtragem. O fato é que sem a eletrônica, isso ficaria muito difícil. Né? E a eletrônica, como ela vai trabalhar a nível de componente, a nível de origem, digamos assim, de onde está vindo o sinal, você consegue ter precisão nisso daí. Além do que os próprios componentes eletrônicos, quando eles são juntados no sentido de fazer um circuito, um monte de coisa é considerado. Variação de temperatura, luminosidade. Você leva... Onde é que esse circuito vai trabalhar? Né? Para ele trabalhar bem naquele determinado ambiente, muitas vezes você tem que passar por um estágio chamado de conformação. Né? Você passa muitas vezes pela necessidade de conformar, de adequar o seu sinal ao local. Por que que tem amplificador base comum, emissor comum e coletor comum? Por que que eu não só uso emissor comum, por exemplo? Porque se você olhar por um outro parâmetro chamado impedância de entrada e impedância de saída, você vai perceber que eles variam muito. É muito diferente. Sim, e daí?
Acontece que existe um teorema chamado teorema da máxima transferência de energia ou de potência. Quando você quer transferir, tem que ter um certo casamento, né? Então, muitas vezes, um cara que tem uma impedância de saída, digamos, elevada, não vai ser bom. Ou, em outras vezes, é o que você exatamente quer, porque a impedância de saída é alta e o cara lá que você está acoplando também é alta. Casou com a impedância do cara. Então, a gente muitas vezes tem que se preocupar em fazer esse casamento de impedância, né? Para poder as coisas darem certo. Né? Então, é disso que o professor Rogério está falando aí. Né? A gente precisa abrir os olhos para isso. Vamos seguir? Vamos fazer um circuitinho? Eu acho que o terceiro quesito já é um circuito. Ainda não. Essa é uma pergunta fundamental. 99% dos alunos caem nessa pegadinha. Olha só, você quer variar a corrente de coletor. É uma boa ideia alterar o resistor de coletor? Sim ou não? Não. Por quê? É o resistor de coletor? Ó, vamos lá, vou botar aqui VCC. Está aqui o resistor de coletor. A corrente que passa nele é IC. Tá certo? Aí eu pergunto a você, se eu mudar esse resistor de coletor, IC muda? Sim ou não? Sim. Muda nada. Ou não. Você disse agora há pouco para mim que IC era beta e B. Você depende da base. Verdade. Olha que negócio estranho. Eu vou mudar esse resistor e essa corrente não muda. Mas alguém muda. Quem muda? O VCE. Esse VCE aqui é que vai, digamos assim, absorver essa variação que se fez necessária. Essa tensão aqui, chamada de VRC, RC vezes IC. Se IC variou, se RC variou, esse VRC também varia. Mas aqui não vai variar, não. Lembra das curvas? Olha como era a curva. Assim, ó. Região ativa, quase horizontal. Dada uma corrente de base, olha aqui o eixo de corrente de coletor. Aqui é VCE. A corrente de coletor, constante. ICQ. Agora, quem variou foi VCE. Um valor, outro valor e outro valor. Quem varia é VCE. Você vê bem isso se você desenhar aí a reta de carga. Se você chegar, botar esse camarada aqui, desenhar aqui as curvas do transistor, e você fizer isso, tá certo? Aí você diz, meu IC aqui, ó, tá constante, tá certo? Mas quando eu vario esse meu resistor, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ora estar aqui, essa minha, aqui em cima, por exemplo, é VCC sobre RC. Como eu variei isso aqui, a curva fez isso. Ou então a curva fez isso. Então, se eu estava aqui, que era esse VCE, agora eu estou aqui, que é esse outro VCE, agora eu estou aqui no mesmo IC. Isso aqui é IB, né? Isso aqui é IB, que corresponde a um certo IC. Então, veja, eu até peguei a curva errada, né? Eu estou querendo IB esse aqui. Veja, o que variou aqui foi o VCE. VCE 1, 2, 3. Isso aqui é o eixo VCE. Deu para perceber? Aí observem, minha gente, a gente mudando, ó, várias correntes de coletor, ó, como o professor está dizendo aí, não tem várias correntes de coletor, né? Uhum. A gente tem uma corrente de coletor que é fixa com a base. Isso, que é essa aqui, ó. E aí, o que é que vai acontecer? Para as variações mínimas que sejam, ou grandes que sejam, na corrente da base, que a gente pode controlar a transistor, ou seja, a gente pode controlar através do transistor outros dispositivos. Vocês compreendem isso?
Foi isso que a gente estava querendo dizer com a ideia de que, com extrema precisão e variações de tensão e corrente, a gente controla diversos outros dispositivos com a eletrônica. Avalie agora montagens complexas de transistor, como amplificador, como na parte de corte ou de saturação. Como é fundamental esse componente para o funcionamento das entidades eletrônicas de uma forma geral. Aí você vai dizer, vocês podem me dizer, como eu já tive alunos que disseram, mas, professor, a gente abre o smartphone, não tem um transistor, aquela pecinha pretinha que a gente vê de 3 terminais. Não. Mas todo circuito integrado, qualquer que seja ele, é feito com base, com fundamento no transistor. Que é isso que a gente está estudando aqui. Ou seja, o fundamento todinho está contido na eletrônica, no funcionamento do transistor. Veja como é importante esse componente, né? E o que a gente estuda aqui. Por isso que a gente procura dar a base para vocês com a parte da junção PN, fala sobre diodo, né? Fala sobre a montagem do transistor como se fosse diodos, para a gente fazer um modelo, né? Baseado no diodo. Conseguem perceber a importância do componente e como é fundamental a eletrônica? Arquimedes, continue, porque os meninos estão meio mudos hoje. Só Rosilene. Rosilene, fala no chat. Rosilene, fala na voz. Cadê vocês, minha gente? Inclusive, eu deixei de dar aula de uma disciplina extremamente importante. Eu chutei o pau da barraca. Eu estava dando a disciplina de dispositivos programáveis. 5 alunos faziam parte da turma. Às vezes não vinha ninguém. Ou vinha um aluno. Aí eu disse, bom, eu já dei os 10% de aula síncrona, não dou mais aula não, o material está todo lá no AVA, e não vai ter projeto mais não. Para que projeto? Eu não estou acompanhando vocês nem aparecem, então é prova comum, né? Prova comum mesmo, prova escrita, vou botar quesito, né? Para vocês fazer o programa na mão, né? Eu acho, bom, deixa para lá, não quero discutir mais isso, não. Para o professor, esse é um momento muito triste. Vamos lá, vamos adiante, porque para trás vem gente. Vamos ver se vocês estão melhores nas contas. Aqui tem escrito VC, atenção no coletor. Eu quero que você determine a faixa de valores da tensão de coletor. E vai variar? Vai. Esse resistor aqui, ó, ele é um potenciômetro de 1 mega. Então, eu vou chamar disso aqui de RB. Isso aqui eu vou chamar de P. Esse eu vou chamar de RC. E esse eu vou chamar de RE. Então, esse P, ele vai estar nessa faixa, entre 0 ohm e 1 mega. Eu entendi. Tem um colega que está com a internet muito ruim, não está conseguindo sequer escutar, porque diz que está cortando. O professor fica assim, né? Eu sei. Mas, de uma maneira geral, por exemplo, a gente tem aqui 6 alunos. Não, eu sempre vou me sentir assim, sabe por quê? Porque a gente está convivendo num tempo em que é um tempo muito diferente do tempo que eu vivi, em que Rogério viveu, né? Deixa isso para lá. Vamos lá. Olha só, gente. Vocês lembram de uma lei chamada Lei das Tensões de Kirchhoff? Né? A Lei das Tensões de Kirchhoff diz assim: a soma de todas as tensões ao longo de um percurso fechado vale quanto? Quanto vale, gente? Vale 0. Isso é tão fácil de provar. Essa é a lei mais boba do mundo. Eu vou pegar aqui 3 pontos. A, B, C. Tá bom, Matheus, tem problema não. Eu vou fazer aqui uma tensão aqui, outra tensão aqui e outra tensão aqui. Tá certo? Essa tensão de cima eu vou chamar de VBA, porque a cabeça da flecha está em B, o rabo está em A.
Essa aqui eu vou chamar de VCB. E essa aqui eu vou chamar de VAC. Acontece que VBA é VB menos VA. VCB é VC menos VB. E VAC é VA menos VC. Vamos somar tudinho? Eu tenho aqui VB menos VA, mas aqui tem menos VB, cortou. Aí aqui tem menos VA com mais VA. Aqui tem menos VC, menos VA com mais VA. Menos VC com mais VC. Sobrou alguém? Ninguém. Então, a soma das tensões ao longo de qualquer percurso fechado, indubitavelmente, dá zero. Né? Dá zerão, zerão mesmo. Né? Por essa razão. Então, quando você olha para um circuito como esse que está aí, a maneira de você resolver é aplicar, por exemplo, a lei de Kirchhoff na entrada, nesse circuito que você está vendo aí. Então, eu vou montar aqui para vocês, para ver se vocês se ligam aí, se lembram disso aí. Isso aqui é VE, porque é a tensão no emissor. E VE, que é a tensão no resistor RE, é dado por RE vezes IE. Essa é a tensão VBE, que tem um valor fixo de 0,7. Eu sei que a corrente de base faz isso. Então, portanto, essa tensão tem esse camarada, mais esse. Mas eu vou fazer como se fosse uma tensão só. Tá certo? E vou dizer, olha, a resistência de base, eu vou chamar isso aqui de RB'. A resistência de base vai ser o resistor RB' mais o potenciômetro. E essa corrente que você tem aqui é IB. Né? Então, veja, eu vou representar esses camaradas por um resistor só. Eu vou somar os dois, eu vou dizer, ó, RB é isso. Quando o potenciômetro variar, como ele está aqui, RB varia. Então, essa corrente daqui, que está aqui na base, vai variar, porque IB será a tensão VRB dividido por RB. Se esse RB diminuir, essa corrente aumenta, supondo que essa tensão aqui, da base para o coletor, seja constante. Então, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff na entrada, para a gente poder ver onde é que a gente chega. Tá certo? Deixa eu apagar isso aqui. Isso foi só para conversar com vocês. Então, lá vou eu. Deixa eu passar para a caneta. Aqui tem mais uma tensão. Que corrente é essa que vem aqui, gente? Alguém pode dizer para mim? Ok. Não, Maria, não sai para eu não me sentir assim, não. Fique na sala. Eu prefiro. Eu vou tentar falar mais brandamente. Essa corrente que vem aqui em cima, corrente de base, não. Essa corrente ela vai se dividir em duas partes. Uma parte é IC e a outra é IB. Portanto, essa corrente que está aqui, olha, ela é IC mais IB. Ela é IE? Não, porque IE está aqui embaixo. Ela é IC mais IB. Agora, numericamente, ela é exatamente igual a IE. De modo que eu vou me permitir chamá-la de IE. Mas eu sei que a corrente ali em cima não é a corrente IE. A corrente IE está aqui. Tá certo? Então, eu vou escrever a equação. RE, IE, mais a outra tensão, 0,7, mais a tensão aqui, ó, nesse resistor de base, o resistor grandão todinho, será RB e B. Mais o último termo, que é esse termo aqui, isso aí seria RC e E. Tá certo? Aí eu cheguei aqui em 12 volts. Então, se eu for desenhar pela lei de Kirchhoff, ficaria menos 12 igual a zero. É só você tirar esse 12 daí, lá onde está ali em cima, e botar uma
fonte desse jeito. Aí você bota essa tensão, aí faz esse está subindo, tá, esse está subindo, tá, esse está subindo, tá, esse está subindo, aí esse aqui vai estar no sentido contrário, porque a tensão corrente está vindo para cá, aqui é o polo positivo, você vai perceber que ele vai estar ao contrário. Tá bom? Então, vamos lá. Aí fica assim, esse 0,7, aqui, aliás, aqui, me desculpe, viu? Aqui ele tá certo, tá correto. Esse passa para lá, fica 12, menos 0,7, 11,3. 11,3, aqui tem IE, aqui tem IE e aqui tem IB. Aí eu vou substituir, vou fazer assim. Eu vou fazer RB, IB, e aí eu vou botar RC mais RE vezes IE. Olha que legal. Ficou assim. Só que IE eu vou substituir. Eu vou dizer IE é beta mais 1. IB. Então vai ficar assim. 11,3 vai ficar IB vezes RB mais RC mais RE vezes beta mais 1. Beta mais 1 vezes RC mais RE. Pronto. O IB que teria aqui já está lá no começo. Tá certo? Está aqui. Aí eu posso calcular agora facilmente a corrente de base. Vai ficar 11,3 dividido por esse valor. Quanto é RB? Agora depende. Você vai dizer, vou botar aqui simplesmente RB. Beta é 180. Ficou 181. RC é fixo. RE é fixo. A soma 4 e 3, 7, 7. Vai dar 8, né? Porque, né? 4,7 com 3,3 dá 8, né? Ok? Vezes 8. Aí onde está a brincadeira. Como RB vai variar, porque o potenciômetro vai variar, o IB vai variar. Tá certo? Na hora que o IB varia, ele controla as variações de IC. E o que é que IC tem a ver com esse lado? Oxente, a corrente que passa aqui não é IC mais IB? Né? Vai variar. Na hora que IB varia, essa corrente aí de cima varia. E aí, portanto, toda a minha tensão vai variar. Deixa eu escrever bem direitinho as conclusões a que a gente chegou. A gente chegou à seguinte conclusão. IB é igual a 11,3 dividido por RB mais beta mais 1, RC mais RE. Não foi isso que a gente chegou até agora? Tá aqui, ó. Ok? Aí, bom, por outro lado, eu vou olhar lá para o meu circuito, lá para a saída. Eu vou dizer, a saída estava assim, ó. Aqui tinha um resistor, que na verdade é a soma de um resistor mais um potenciômetro. Eu estou representando, entre aspas, por esse cara. E aqui eu estou fazendo assim, ó. Aqui está a minha alimentação. VCC, vê se não era isso. É, exatamente. E sei lá é 12. 12 volts. Tá certo? Então, veja. Eu vou calcular 2IB. Eu vou fazer, quando P for 0, significa que o RB vai ser só o primeiro resistor, que vale 150K. E aí eu boto aqui, ó. Quando P for 1 mega, que é 1000K, significa que o resistor RB é a soma 1000 mais 150. 1150K. Percebe? Esses dois valores vão dar origem a correntes de base completamente diferentes. Então, a primeira corrente de base, que é quando P, eu vou fazer assim, quando P for 0, vai ficar isso aqui.
11,3 volts, dividido por 150K, mais 181 vezes 8K. Eu vou pegar a calculadora, que eu não sou uma calculadora ambulante. Cadê? Está aqui não. Só um instantinho, viu? Pronto, vamos lá. 181 vezes 8. Deu 1.448 mais 150. 1.598. Então, aqui ficou 11,3 volts dividido por 1.598 quilômetros. Veja que do jeito que está aí, essa corrente está em mili. Mas 11 não dá para dividir por 1.500. Então, eu vou multiplicar por 1.000 em cima para que a corrente agora fique em micro. Então, 11.300 dividido por 1.598, esse valor vai estar em microampere. 11.300 dividido por 1.598 deu 7,07. 7,07 microampere. Quando eu fizer o P igual a 1 mega, vamos ver o que é que vai acontecer. Vai ficar 11,3 volts dividido. Aqui não é mais 150, é 1.150. 1.150K mais 181 vezes 8K. 11,3 volts. Vamos ver que número é esse. 181 vezes 8K dá 1.448 mais 1.150, 2.598. É claro, basta aumentar 1.000 aqui. 2.598K. Vou novamente multiplicar por 1.000 em cima. Aí vai ficar 11.300 dividido por 2.598. E isso vai estar em microampere. Porcaria, fechei a calculadora. Ficou 11.300 dividido por 2.598. Deu esse valor aí, 4,35. Pronto, 4,35 microampere. Tá certo? Mas eu pedi para calcular VC. Tem várias maneiras de calcular VC. Uma vez dado o IB, eu posso calcular o IE, já que beta foi dado. IE será beta mais 1 IB. Tá certo? Então, correspondendo a este IB aqui, de 7,07, eu vou ter um IE, vamos fazer as contas, 181, que é 180 mais 1, vezes 7,07. Vou dividir por 1.000, porque para passar para mili, porque deu muito grande ali em micro. 1,28. Olha que legal. 1,28 miliampere. E correspondendo a esse valor aqui, eu vou ter um IE. Vamos fazer as contas. Basta multiplicar por 181. 4,35 vezes 181. 787, eu vou dividir por 1.000 para calcular em mili. 0,79. 0,79 miliampere. Pronto, eu tenho aqui, ó, as minhas duas correntes de emissor. Então, eu já sei que
Para chegar no coletor, eu somo essa tensão com essa e com essa. Cheguei aqui, onde ele queria. Então, VC vai ser RE, que vale... Esqueci. RE vale 3K3, 3,3. Eu vou esquecer o K. Multiplicado por IE. Mais 0,7. Mais RB, no primeiro caso é 100, vou chamar de VC1. Mais 150K vezes IB1. Ou vezes IE1, não é isso? Cadê? Ai, Jesus. IB1, correto. 7,07 micro. Eu paro aqui. Esse é aqui, eu sei que no primeiro caso é 7, quanto? 1,28. 1,28 mili. Então, calculadora neles. 3,3 vezes 1,28. K cancelou com mili. Mais 0,7, deu esse número aí. 4,92. Eu vou guardar isso aqui. Até aqui, ó. Deu 4,92 volts. Só preciso calcular esse camarada. Então, eu vou pegar 150K multiplicado por 7,07. Veja que aqui está em micro e aqui está em K. Eu vou ter que dividir por 1.000 o resultado. Dividido por 1.000. Dividido por 1.000. 1,06. Então, essa tensão aqui é 1,06. Eu vou somar 4,96, 4,92, desculpe, mais 1,06. 5,98. 5,98 para o primeiro caso. Segundo caso, mesmo raciocínio. VC no segundo caso vai ser 3,3 vezes o IE 0,79 mais 0,7 mais a resistência é 1.150. 1.150 é 1,15 mega vezes 7,07 micro. Micro com mega cancelou. Opa, que coisa boa. Então, vamos lá. Vai ficar assim, 3,3 vezes 0,79 mais 0,7 dá esse valor, 3,31. Então, até aqui, deu 3,31 volts. Eu só preciso somar agora com esse. Vai ficar 1,15 vezes 7,07. Total, 8,13. Pronto, então vai ficar 8,13 mais 3,31. Total, 11,44. 11,44 volts. Portanto, a tensão varia de 5,98 até esse valor aqui. Tudo em paz para vocês? Eu acho que eu cometi um erro aí. Deixa eu ver uma coisa. 3,3 vezes 0,79. Porque tinha mais 0,7. Certo. Está corretíssimo. 3,31. Certo. E 7,07 vezes 1,15, 8,13. Está certo. 8,13 mais 3,31. 3,31. Certíssimo. Pronto. Morreu o quesito. Quando o potenciômetro variar de 0 a 1 mega, a tensão no coletor, VC, vai variar de 5,98 até 11,44
4 volts. Gente, eu sei que vocês estão um pouco atrasados no estudo do material, mas de uma maneira geral, deu para acompanhar o raciocínio? Deu, Maria? Isso, exatamente, 11,44. Vou botar aqui no chat para eu poder olhar. Maria, não se chateie comigo, não. Foi só um desabafo meu, dizendo assim, que enquanto professor, todo professor, quando ele dá aula, ele fica torcendo para seus alunos responderem a todas as questões. Quando o aluno não responde, um aluno não responder é uma coisa, mas quando uma turma inteira não responde, o professor fica pensando, tem algo de errado comigo. Minha metodologia, alguma coisa não está boa. Foi só isso que eu quis dizer. Se eu disse outra coisa, falei errado, entendeu? Eu não quis ofender ninguém, não, mas quis dizer que tem algo que precisa ser mudado. Eu não sei o quê. Eu sou da opinião de que tem algo errado no nosso sistema educacional. Alunos que pagam 10, 12, 13 disciplinas. Eu acho isso um absurdo. As pessoas deviam pagar 4 disciplinas, 3, mas não 13. Eu tenho um aluno que diz, estou pagando 13 disciplinas. Pô, você deve ser um gênio. Porque eu acho que, para mim, eu só consigo estudar 4 coisas. Se passar de 4, eu já acho que já não dá mais para estudar isso tudo. É a minha opinião, sabe? Professor, está me ouvindo, professor? Está todo mundo tão calado. Estou aqui, prof. Estou aqui. Certo. Está todo mundo tão caladinho hoje, né? Eu acho que, no meu entendimento, eu acho que realmente está difícil, está complicado para todos nós, tá? É só para a gente deixar claro aí para os alunos que não são só vocês que passam por contingências, né, e por problemas. A gente sabe que é difícil, que é uma nova forma, né, de você conviver com os outros e com a atual realidade, mas a gente tem que continuar, tem que seguir em frente. E nesse seguir em frente, consta também estudar na medida do possível, né, procurar os recursos que tiver disponíveis para dar o meu melhor e tentar, dentro dessa nova realidade, obter êxito naquilo que eu estou empreendendo. Né? No caso de vocês, é um curso de telecom. Né? No caso específico dessa disciplina, é a disciplina de eletrônica básica. Então, eu vou estudar, vou me esforçar ao máximo para conseguir ter um resultado positivo. Porque, acreditem, a gente está se esforçando. Podem ter certeza disso. A gente está tentando fazer o melhor que a gente pode para que fique mais fácil para vocês entenderem todo esse cenário que a gente está vivendo. Falando só de eletrônica, não, tá? Estou falando de uma forma geral. A gente sabe que a aula virtual é diferente, a gente sabe que a aula remota, a gente sabe que os materiais colocados à disposição de vocês têm uma forma diferente de assimilação, mas eles estão aí. Né? Vocês têm tudo para fazer uma disciplina de uma forma mais bacana, na minha opinião. Então, aproveitem, minha gente. É como eu disse, queria eu ter tido a oportunidade de ter aula com um autor de livro, né, com professores dedicados, né, com um sistema virtual que me possibilite acesso a uma gama de informação enorme. Porque, como eu estava dizendo, né, o Google tem coisa errada? Tem fake news por aí? Tem material inadequado? Tem. Mas não tem a gente aqui? Sabe, eu sinto falta, é como o professor Arquimedes estava dizendo, às vezes a gente fica sentindo falta de vocês chegarem para a gente dizer, professor, ó, tem essa questão aqui da lista tal, ou daquela aula, ou daquilo, que a gente tem essa parte aqui que eu não entendi. Eu entendi até aqui, ó, isso aqui, aí vai explicando, vai falando. Isso a gente sente falta, entenderam? Aí a gente fica se perguntando, é a gente que está errando, é o que a gente está colocando, é a maneira como os meninos estão lidando com tudo isso. São inúmeras perguntas que também povoam a mente da gente. E aí, em parte, eu concordo com a Arquimedes. Eu acho que, em parte, o nosso sistema educacional está falho, sim. Há muita coisa que poderia ser diferente. Mas é o que a gente tem. Eu não posso chegar agora e dizer simplesmente, o sistema educacional está errado, eu não vou mais dar aula. Não posso fazer isso. Né?
Nem tampouco vocês podem dizer, tá tudo errado, eu vou sair do curso, vou abandonar tudo. Não é, a ideia não é essa. E em nenhum momento a gente está colocando aqui isso, né? Muito pelo contrário. A gente só está querendo dizer que é muito importante a participação de vocês e é muito importante também o que a gente está tentando fazer. Tá bom? A gente só pede um pouco mais de dedicação, só isso. Não é nada mais do que isso. Mas vá, professor, continue aí com a resolução dos exercícios. Eita, desculpa, estava fechado o microfone porque eu comecei a ter um acesso de tosse. Aí eu fechei para não atrapalhar. Quando você olha um quesito como esse, veja que ele está pedindo IC, VC, VE, VCE. Ele não pediu ganho de tensão, ganho de corrente. Ele não pediu a resistência dinâmica do diodo emissor, impedância de entrada, impedância de saída. Pediu não. Então, esse é o tipo do quesito onde se faz análise DC. Por isso que essas correntes e essas tensões estão com letras maiúsculas. Na análise AC, a corrente de coletor normalmente se representa assim. E não desse jeito aqui. Então, ele está querendo saber, ele está dizendo assim, faz a análise DC desse circuito. Aí, se é DC, ó, significa que isso aqui, ó, eu vou matar esse cara que está aqui só para fazer graça. Eu vou tirar e eu vou tirar. Olha o que ficou. Aqui, esses dois resistores estão em série perante a análise DC, cujo valor será a soma 550, né? 330 com 220, 550K. Então, eu tenho um resistor de base de 550, um de emissor de 1K8 e um de coletor de 8K2. Só isso. Essa é a análise que ele quer fazer. Então, lá vou eu. Vou chegar aqui e fazer, redesenhar esse meu circuito. Aqui é VCC, aqui é 550, aqui ele botou 1K8, ou 1,8K, é a mesma coisa. Disse que o beta era, acho que é 180, não foi? Vou olhar aqui. 180. 8K2 aqui em cima. 8,2K. Pronto. Vamos analisar tudo que a gente puder. Sem alimentação. 30 volts. Aqui ficou fácil. Porque você pode fazer assim. Você pode dizer, olha, eu vou montar um laço aqui. Eu vou desenhar bem direitinho esse circuito, tá? Do jeito que a gente faria se a gente tivesse numa prova, digamos. Eu vou botar aqui os meus 30 volts, que corresponde a VCC. Aí eu vou chegar aqui, vou botar aqui o resistor de 8,2K, tá certo? Vou botar aqui o resistor de 550K. Vou botar aqui o meu transistor. E vou botar esse camarada. Que nóia. Por que às vezes, quando eu toco na tela, aparecem essas informações? Não pedi isso. Pronto, acho que é isso, né? Fiz alguma coisa errada? Não, né? Beta igual 180. Então, veja, eu estou vendo que isso aqui eu tenho uma malha, né? Eu tenho uma malha que eu quero analisar. Ela vem por aqui, passa por aqui e termina aqui. Tá certo? Então, eu vou fazer assim. Todo mundo que tiver nesse sentido, eu boto, né? Subindo aqui, ó, subi, passei para cá. Quem tiver nesse sentido, que é o sentido positivo, pela lei das tensões de Kirchhoff, eu boto sinal positivo, quem concordar. Esse resistor de emissor tem uma tensão de emissor
tem uma corrente de emissor desse jeito. Portanto, a tensão é subindo. Concorda? Concorda. Então, eu vou escrever VE, que eu já sei que é RE e E. Aqui eu tenho uma tensão VBE que faz isso. Concorda? Então, mais VBE, que é aquele 0,7. Aqui eu sei que a corrente de base faz isso. Se a corrente de base faz aqui, a tensão de base faz assim. Contrário, em um resistor percorrido por uma corrente, tensão e corrente trabalham em sentidos contrários. Tá certo? Se a corrente está vindo para a esquerda, a tensão está indo para a direita. Então, concorda também. Então, eu vou botar aqui RB e B. Eu podia ter chamado VB, mas não quero não, porque VB seria da base para o terra. Isso é RB e B. Essa corrente que está aqui, ó, que eu já sei que é IE, entre aspas, né? É IB mais IC. Se ela está descendo, está subindo. Então, concorda também. Eu vou chamar de RC e E. Falta completar a malha. Vou passar aqui pela fonte de alimentação. Eu passo descendo e a fonte está subindo. Então, fica menos VCC. Isso é igual a zero. Pronto. Essa é a equação que eu monto usando Kirchhoff. VCC eu passo para lá, VBE eu passo para lá, e agora eu vou trabalhar com o que restou. VE, RE e E. O outro termo, além de VE, é esse aqui. É RB e B, que não é VB. RB e B é a tensão entre os terminais do resistor de base, mais RC e E. Igual a VCC, que é 30, menos 0,7, 29,3 volts. Vamos lá agora. Eu posso querer deixar tudo em função, por exemplo, de IB. Eu quero começar calculando IB. Deixa eu tentar facilitar a minha vida. Ele quer começar calculando IC. Então, eu vou deixar tudo em função de E. Vai ficar assim, IE, vai ficar RE mais RC, mais RB vezes IB. Oxente, isso aí é dividido por beta mais 1. Tenho certeza que é igual a 29,3. Perfeito. Posso pôr IE agora em evidência. Vai ficar IE vezes RE mais RC mais RB dividido por beta mais 1. Olha que legal. 29,3 volts. Pronto. Eu sei quanto é RE? Sei. Olha ele aqui. É 1,8. Eu sei quanto é RC? Sei. Olha ele aqui. 8,2. 8, 9, 10. Essa soma aqui já dá 10K. Então, aqui o meu IE vai ficar 29,3 volts dividido por 10K mais RB 550 dividido por 181. Deixa eu olhar agora na calculadora. 550 dividido por 181. 3,04 mais 3,04 K. Então, vai ficar 29,3 dividido por 13,04. 29,3 dividido por 13,04. Em mili, 2,25. Tranquilo, 2,25 miliampere. Esse é o valor de IE. Se eu sei IE e eu conheço beta, eu conheço IC, eu conheço IB. Vamos calcular o IC, que é que ele pediu? Deve dar muito próximo disso, porque na região ativa, IE e IC são muito próximos. Então, eu vou escrever IC, vai ser beta dividido por beta mais 1, vezes IE.
Então, vai ficar 180 dividido por 181 vezes 2, acho que foi 25. 25. 25 miliamperes. Pode ser que tenha sido a aproximação, Rose, viu? Então, vamos ver quanto é o IC. 180 dividido por 181 vezes 2,25. 2,24. Olha que legal. 2,24 miliamperes. Está aí o valor de IC. Ele pedia IC, morreu. Vamos calcular agora VC? VC é essa tensão aqui no coletor. VC vai ser fácil. Olha como é que vai ser VC. Vamos tentar construir. VC vai ser essa tensão, mais o VBE, mais essa. Cheguei no coletor. Massa. Então, VC vai ser RE e E, mais VBE, mais RB e B. Então, eu vou precisar de IB. Deixa eu calcular logo quem será IB. IB vai ser IC dividido por beta. IC vale 2,24 dividido por 180. Aqui está em mili. 2,24 dividido por 180 é um número muito pequenininho. Vou multiplicar por 1000 e mudar de escala. 12,45 micro. Saí de mili, passei para micro. Tá certo? Então, agora é só jogar aqui. 1,8 vezes 2,25, que foi o valor de E, mais 0,7, mais 550 vezes 12,45 vezes 10 a menos 6, que é micro. Olha para aí. Aqui é 550K. Tá certo? Então, esse número aqui especificamente, você faz assim: 550 vezes 12,45, aqui é 10 a terceira, vezes 10 a menos 6. Então, é vezes 10 a menos 3. Ou seja, mili. Ou seja, dividir por 1000 o resultado que der aí. Mas vamos lá. VC vai ficar 1,8 vezes 2,25. 1,8 vezes 2,25. Dá 405 mais 0,7. 4,75. Então, pronto, olha, até aqui é 4,75 volt. Agora eu vou fazer essa conta. Opa, 550 vezes 12,45, tem que dividir por 1000. Foi isso que eu falei? Foi. Dividido por 1000 dá 6,85. Então, aqui agora, ó, 6,85 volt. 6 e 4, 10 vai dar mais de 11. Né? Então, pegar aqui a calculadora, passar para o lado de cá, 4,75 mais 6,85. 11,6. 11,6 volts. Essa é a tensão do coletor desse transistor que foi pedido aqui. Agora, VE. Essa é a mais fácil de todas. VE é RE vezes IE. 1,8K vezes 2,25 miliampere. Mili com K dançou. 1,8 vezes 2,25.
1,8 vezes 2,25. 405. Eu tinha até calculado isso antes. Isso é VE. Acabou-se o quesito. VE. Quanto é VCE? VC menos VE. VCE vai ser 11,6 menos 405. 11,6 menos 4,05. 7,55. Aí eu faço a pergunta: isso é metade de VCC? Não. Olha VCC quanto era? 30. Metade era 15. Significa que esse transistor está mal situado. O ponto Q, ponto de polarização dele, ponto, a gente chama ponto Q, né? Ponto quiescente, não está no meio da região ativa. Deu para acompanhar? Olha, muito bem, Rose. Rose fez aí, deu certinho, né? Perfeito. Vocês estão... Certo. Tudo bem para vocês? Gente, vocês podem responder. Certo, Ana. Obrigado, Ana. Certo. Muito bem. 7,55. Vocês acham que conseguiriam desenrolar essa questão? Na prova? Daria para fazer direitinho? Sim. Eu acho que esse sim foi da anterior, né? É da agora, né? É da agora mesmo, é. Então, ótimo. Vocês podem tentar resolver essa, ao invés de eu resolver, daria para vocês tentarem resolver essa questão. Eu quero saber a tensão no emissor, que é essa tensão aqui, e a corrente de emissor. IE. Aqui é 1K2, aqui é 330K, aqui é 6, aqui é menos 6. Como é que você vai percorrer? Desse jeito. Que tensão eu tenho aqui? VBE, que vale 0,7. Não é? Essa tensão de menos 6, esse circuito, redesenhando, seria assim. Tem um resistor de 330, tem a base, tem o emissor, tem esse resistor de 1K2, aí tem um polo negativo, polo positivo, está no terra. E aqui em cima, ó, você tem aqui, ó, o polo positivo, o polo negativo, está no terra. Então, vocês têm que... Ó, isso aqui é uma malha fechada. Escolha um sentido qualquer de percurso, por exemplo, esse. Qualquer um serve. E aí atribuam sinal positivo a quem concorda e sinal negativo a quem discorda. Tá certo? Essa tensão que está aqui, ó, que eu digo que é menos 6, nesse sentido que eu estou botando aí, ela é mais 6, né? Porque eu estou botando a cabeça da flecha no polo positivo. Se eu tivesse botado assim, ela seria menos 6. Não é? Quanto tempo vocês acham que precisam? São 8h27. Você acha que em 10 minutos dá para resolver? Vou pegar uma aguinha para mim. É, né? Tu não queria que o cachorro entrasse, não? Vou fechar.
Eu vou esperar uns 10 minutinhos para ver se vocês desenrolam essa questão. Ela é fácil, ela não é difícil, não. É só percorrer a malha. Desculpa, eu estava falando com o microfone fechado. Como é que vocês estão? Estão perdidos ou conseguiram encontrar um caminho? Estão perdidos na solução do problema ou acharam um caminho? Oxente. Estão me ouvindo ou não? Eu estou aqui, prof. Consigo lhe ouvir perfeitamente. Realmente antes não estava, não. Eu, inclusive, até entrei aqui no Google para ver o... Não, eu fui pegar água no negócio, aí desliguei o microfone porque eu estava tossindo muito. É. Aí, mas eu ouvi quando você disse que ia dar uns 10 minutos para eles fazerem o exercício, não foi? É, ainda falta um pouquinho, não completou não. Então, quem sabe o pessoal não está tentando, né? Vamos torcer aí para ver se eles estão tentando. Você disse como é que fazia e depois pediu para eles fazerem. Mas deu a dica completa aí para fazer o exercício. Vamos esperar, né?
Mas Oi? eu vou sair porque eu tenho aula agora 20h45. Eu Aí, sei. normalmente, eu tomo uns 5, 10 minutos para me organizar melhor. Viu? Claro, claro. Tá bom, professor. Muito obrigado. Grande abraço. Para você também. Pessoal, estudem, por favor. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Cadê minha água? Deus. Vamos lá, vamos pelo menos fazer o desenho aqui para ver se vocês se ligam como seria. Seria assim, ó, eu vou botar aqui o resistor, aí vou botar aqui, logo em seguida, o meu transistor está aqui na base. Interessante dele é que o coletor está ligado no terra, né? Como você está vendo aí. Aí vem aqui o emissor, um resistor, um polo negativo e um polo positivo, que é a tensão de -6, e está ligado no terra. Aqui está ligado o polo positivo de uma outra bateria. E está ligado aqui no terra. Pronto. Eu vou fazer assim. Esse é o sentido positivo da tensão. Foi dito que essa tensão aqui era de -6. Obviamente, ele está fazendo isso. Né? Então, eu vou dizer o seguinte. Quem for nesse sentido, eu vou botar sinal positivo. Certo? Quem concordar. Eu sei que a tensão nesse resistor vai ser assim. A tensão base emissor é assim. Aqui vem uma corrente, que é a corrente de base. Portanto, a tensão está aqui. Né? E a tensão nessa fonte de +6, eu já botei aí. Tá certo? Aqui, obviamente, vai ser RE e E. Essa tensão aqui, obviamente, é RB e B. E essa tensão aqui é 0,7. Pronto, essa aqui é -6, porque foi dito que tem 6 volts negativos em relação ao terra, e essa outra é +6. Então, vamos lá, vou começar por aqui. Olhando para a primeira flecha, lá embaixo, eu vou botar -6, porque eu estou seguindo esse sentido. Mas não era para botar positivo? É positivo, significa preserva o sinal. Se aquele botou -6, eu vou botar -6, preservando. O sentido correto aqui de tensão é essa. Seria 6. Aí você observa que, olhando para essa direção escolhida aqui, você percebe que esse 6 aqui está no sentido contrário. Então, -6 volts. Mais RE e E, porque ele concorda, mais 0,7, porque ele também concorda, tá certo? Mais RB e B, porque também concorda, e aí eu passo por aqui descendo e estou vendo o cara subindo. -6 volts, isso igual a 0. Vou pegar essa tensão, jogar lá, essa para cá, essa para cá. Então, deu +6, +6 e -0,7. Deu 12 menos 0,7. 11,3. Vai ficar assim, 11,3 volts. E do lado de cá vai ficar RE e E, mais RB e B. Mais IB é IE dividido por beta. Oxente, eu posso pôr IE em evidência. Vai ficar RE mais RB dividido por beta.
de modo que eu posso dizer que é o que foi pedido, vai ficar 11,3 volts dividido por RE, que vale, eu não lembro agora, 1K2, 1,2 K, mais RB dividido por beta. RB é 330. Então vamos lá. 330 dividido. Eita lasqueira. Quanto era o beta? Não sei mais. 120. 330 dividido por 120. 2,75. Tá certo? 2,75. Aqui é tudo em K. Volt por cada mili. Então vai ficar, essa soma aqui é 3,95 K. Então 11,3 só um minutinho. Aconteceu um problema aqui. 11,3 dividido por 3,95. 2,86. E deu 2,86 miliamperes. E VE? Fácil. VE vai ser a tensão do terra para o emissor. Então, VE será essa primeira tensão, que vale menos 6, mais RE e E. VE vai ser menos 6 mais 1,2 vezes 2,86. 1,2 vezes 2,86 dá esse valor aí. Menos 6 menos 2, eu não vi direito, era 50 aí? 7. Pronto, está aí o valor de VE. Alguém acertou o valor de VE? Alguém acertou, conseguiu fazer? Alguém pode me dizer se conseguiu fazer? Nada, gente. Não consegui também não consegui. Bom, gente, são 8h40. Eu acho melhor a gente parar por aqui. Não dá para esticar muito, não. Só faltam 5 minutos. Né? Um abraço para vocês. Bons estudos. E tomara que a gente consiga fazer uma boa prova.